Capítulo 2. Do Ministério da Igreja. Artigo 2º. Escolha do pastor. O presidente da igreja, o pastor escolhido exercerá seu ministério enquanto merecer a confiança da igreja e do conselho, tendo um mandato por tempo indeterminado, ou enquanto tiver funções físicas e mentais suficientes, sendo essa condição analisada pelo conselho. Tito, capítulo 1, 5. Artigo 3º. Consagração de pastores. Conforme disposições estatutárias, a consagração ao ministério pastoral dar-se-á quando o candidato à mesma for um homem crente, maior de 21 anos, casado, que tenha grau de escolaridade satisfatório, batizado com o Espírito Santo, temente a Deus, conhecedor das Sagradas Escrituras e obediente a elas, e que já faça parte do Conselho, Conadmia, Conselho Administrativo da Assembleia de Deus Missionária e de Anunciai, que prometa respeitar e acatar a hierarquia constituída da Igreja, que prometa cumprir e fazer cumprir os estatutos e regimentos internos, que seja dizimista fiel, que não faça parte de nenhuma sociedade secreta, que não tenha nenhum processo criminal de qualquer natureza, que exerça um bom testemunho pessoal nos lugares de sua convivência, dando assim provas de sua vocação ministerial. Primeiro, em qualquer dos casos acima, o candidato será submetido à apreciação da Comissão Ministerial e de Ética. Segundo, nos termos dos estatutos em vigor, para a recepção de ministros vindos de outras denominações aplica-se o mesmo critério exposto na consagração de pastores. Jeremias, capítulo 3, 15. Artigo 4º. Consagração de presbíteros e evangelistas. Conforme disposições estatutárias, os requisitos para a consagração de oficiais da Igreja, presbíteros e evangelistas, são os mesmos que para o pastorado. Tito, capítulo 1, 5, 9. Segundo, Timóteo, capítulo 4, 5. Primeiro, só poderão apresentar obreiros, oficiais e ministros à consagração, o pastor e a igreja que estiverem devidamente em dia com suas obrigações pecuniárias junto ao Conselho Administrativo. Segundo, será candidato ao presbitério um homem com dom na palavra reconhecido pelo ministério. Terceiro, será candidato a evangelista um homem com resultados que o evidenciem diante do ministério como anunciador do Evangelho de Cristo. Artigo 5º. Consagração ao diaconato. Será permitida a consagração de diáconos e diaconisas a maiores de 21 anos, casado, batizado, com o Espírito Santo, de boa reputação, que seja dizimista fiel e temente a Deus. Nos termos do estatuto em vigor, as consagrações de presbíteros, evangelistas e pastores serão realizadas nas assembleias da convenção, as de diáconos, diaconisas e separação para missionários, serão realizadas na igreja local, sempre com a presença de um representante da diretoria do Conselho Administrativo. Primeiro, Timóteo, capítulo 3, 8, 2, 9, 10, Tito, capítulo 2, 3, 5, Romanos, capítulo 16.1. Artigo 6º. Atribuições pastorais. Esta igreja reconhece a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, devendo seu pastor, de acordo com essa visão, obedecê-la e ensiná-la sem deixar-se influenciar pelos ensinamentos e práticas de outras denominações ou seitas que sejam contrárias a esse princípio. Regimento. B. O pastor deve ministrar as ordenanças, tais como o batismo nas águas e a ceia do Senhor. C. Deve, também, oficiar as cerimônias, tais como matrimônio, apresentação de crianças, ofício fúnebre, bodas, etc. D. Cabe ao pastor convocar e presidir as assembleias da igreja, dirigir e orientar os cultos no templo e fora dele, supervisionar a administração da igreja, assinar com o primeiro secretário ou primeiro tesoureiro a documentação da igreja, representar a igreja em juízo ou fora dele. E. O pastor deve cumprir e fazer cumprir os estatutos da igreja, regimento interno. Primeiro, Timóteo, capítulo 4, 6 e 10. F. E demais portarias. Artigo 7º. Atribuições do presbítero e do evangelista. Cabe ao presbítero e ao evangelista auxiliar o pastor em suas funções e substituí-lo quando para isso for designado, ou, ainda, quando necessário. Primeiro, Pedro, capítulo 5, 1, 4. Artigo 8º. Atribuições do diácono. As funções inerentes ao diaconato são as seguintes: zelar pela ordem nos cultos e nas dependências dos templos e fora deles, distribuir a ceia do Senhor, recolher as ofertas e dízimos, socorrer aos órfãos, às viúvas e aos pobres em geral, primeiramente aos domésticos da fé, servir na manutenção do templo, recepcionar os visitantes e outras funções quando para tais for designado. As diaconisas podem exercer as mesmas atribuições inerentes ao diácono. Atos, capítulo 6, 1, 6. Artigo 9º. Deveres e direitos do pastor. Aos pastores desta igreja são reconhecidos direitos e deveres na forma estatutária em vigor e na regimental aqui exposta. Primeiro, o pastor deve ser fiel e obediente à palavra de Deus, sendo exemplo do rebanho. Quanto ao comportamento, deve zelar pela sua aparência pessoal e não usar linguagem indecorosa ou de gírias. Segundo, o pastor deve evitar ambientes impróprios e locais incompatíveis com suas funções eclesiásticas. Terceiro, quanto ao orçamento financeiro pessoal, deve agir com diligência, não contraindo dívidas acima de suas possibilidades, não emitindo cheques sem fundos, não assumindo responsabilidades financeiras em favor de terceiros, fiador, e sendo fiel em seus negócios.
Quarto, cabe ao pastor a responsabilidade de dispensar à sua família todos os cuidados necessários, a fim de servir de modelo às demais famílias da igreja. Quinto, o pastor titular tem direito de receber da igreja, dentro das possibilidades desta, recursos para manutenção de sua família, casa pastoral, própria ou alugada, que deverá ser de uso próprio e privativo do pastor e sua família durante o tempo de permanência no campo de trabalho, sendo que no caso de seu falecimento, transferência para outra cidade ou região eclesiástica ou saída do ministério por qualquer que seja a razão, deverá a mesma retornar para a comunidade, a fim de ser cedida ao ministro substituto. Sexto, é de responsabilidade do pastor o recolhimento da sua contribuição junto à Previdência Social. Sétimo, o pastor poderá possuir um dia de descanso semanal, ou quando necessitar de um período para viajar com sua família, sendo a igreja previamente avisada, e proporcionada junto aos demais obreiros todas as condições para que o rebanho não fique desassistido. Oitavo, quando o pastor necessitar de ajuda financeira da igreja para satisfazer necessidades pessoais ou familiares extras às convencionais, deverá solicitar autorização da diretoria da igreja. Nono, o pastor tem direito de vestir-se bem e decentemente, ainda que com modéstia, e deve ser reconhecido e respeitado pelos colegas de ministério, obreiros, membros da igreja, autoridades seculares e povo em geral. 1 Pedro, capítulo 5, 1-4, Lucas, capítulo 10, 7, 1 Timóteo, capítulo 5, 18, 3, 4, 5, Provérbios, capítulo 11, 15. Artigo 10º. Deveres e direitos do presbítero e do evangelista. Deve ser dedicado e cuidadoso para com a sua família, leal a seus superiores hierárquicos e à sua igreja e possuir um bom testemunho onde convive. Quando estiver dirigindo congregação, poderá receber ajuda de custo estipulada pela diretoria da igreja e deverá ter reconhecimento e respeito geral. 1 Timóteo, capítulo 5, 17, 3, 4, 5, Romanos, capítulo 13, 1, 5. Artigo 11º. Deveres e direitos do diácono, diaconisa e do missionário. Ao diácono, diaconisa e ao missionário, desta igreja são conferidos deveres e direitos na forma dos estatutos em vigor e na regimental aqui exposta. 1. Devem ser dedicados e cuidadosos para com sua família, leal a seus superiores hierárquicos e à sua igreja e possuir um bom testemunho onde convive. 2. Os missionários poderão dirigir congregação ou igreja quando autorizados pelo pastor ou conselho, respeitados os termos dos estatutos em vigor. 1 Timóteo, capítulo 3, 13.